Olá, meu nome é Cleidiana e eu gostaria de falar um pouco sobre a vida após a morte. E aí, quando você morre, você já está direto na glória com o Pai, porque Cristo venceu a morte, né? Mas você sabe por que que Cristo venceu a morte? Porque Cristo é a imagem real de Deus. Mas nós somos a imagem real de Adão, né? A imagem do pecado. Mas Cristo venceu a morte porque ele perdoou nossos pecados, então ele já nos justificou diante de Deus porque ele ressuscitou, não é isso? Olha, mas a nossa redenção é só no último dia. O que que ele diz? A morte é nossa inimiga e ela só vai ser vencida no último dia. Então nós continuamos a ser sim a imagem real de Adão. O nosso castigo é o quê? A morte, o salário do pecado é a morte, mas se o dom gratuito de Deus é vida eterna, mas em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, quando Cristo vier, Deus mediante Jesus ressuscitará a nós também. Você diz, não, mas Paulo disse que queria morrer, estar com Cristo, que é algo muito melhor, né? Então, Paulo fala sempre no atemporal. Veja o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, quando essa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício. Temos, gente? Não, teremos, mas Paulo fala no atemporal. Por que que Paulo fala no atemporal? É porque vai acontecer no ápice da sua morte? Não. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Paulo fala isso pela fé, que nós temos, né? Na verdade, teremos. Mas Jesus disse ao ladrão que ele estaria hoje mesmo no paraíso. Jesus também está falando atemporal? Sim, porque ele disse para Maria, João 20:17, que não tinha estado com Deus ainda. Mulher, não me detenhas, porque não estive com meu pai. Como é que ele não esteve com o pai se ele disse que levava o ladrão da cruz para justificar diante de Deus? Então ele não esteve de forma nenhuma. Mas ele já justificou aquele ladrão para que no último dia ele ressuscite. Porque a salvação, gente, é para nos livrar do poder da morte e não da morte. Então, nós vamos ser salvos do poder da morte. Então, nós vamos passar pela morte, sim. Se a morte fosse apenas uma passagem, então para que a ressurreição? Se você já está vivo, vocês não é para salvar o corpo, é ressuscitar o corpo. Gente, vocês dizem, nós temos um corpo mortal. Gente, nós temos um corpo glorioso, né? Assim, porque foi Deus que nos fez. Por que que nós morremos, gente? Por causa do pecado. Os antediluvianos viviam 1000 anos. Então, quem dá 1000 anos dá vida eterna, não é isso? Então, não é o corpo que é mortal, e sim o nosso pecado, que é o grande abismo que nos separa de Deus. Veja só que o próprio Jesus, mesmo sem pecado, mas carregando os nossos pecados, temeu permanecer na morte. Ele diz lá, ou melhor dizer, o escritor aos Hebreus 5:7 diz o seguinte: Jesus, em toda a sua vida, ofereceu orações e súplicas àquele que eu podia livrar da morte. E Deus o livrou da morte, porque nele havia santidade. Então, gente, ele ressuscitou porque ele é a imagem real de Deus. Mas nós não atravessamos o portão da morte, a não ser pela ressurreição. Mas, assim, morrendo, nós não passamos para o portal, nós não atravessamos de forma nenhuma o portal da morte, porque nós somos a imagem de Adão. Fomos justificados? Sim, mas a morte é o último inimigo a ser vencido. Cristo venceu a morte, mas nós ainda não. Porque o salário do pecado, né, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, vida eterna. Então, se você precisa dessa vida eterna, é porque você não tem uma vida eterna, você não tem uma alma imortal. Mas é o corpo que ele está falando. Gente, Jesus não morreu para perdoar o pecado do corpo, sim para perdoar o pecado do homem. Entende? Ele não morreu para dar uma casinha de volta ao homem, uma roupa de pele ao homem. Ele morreu para salvar o homem de verdade. Entende? Então procure examinar as Escrituras, porque ela possui a vida eterna.